mês da família e celebração da família. Bom dia. Bom, desculpe o grito, sem querer, porque o João estava conversando ali. Mas nosso tema é família na igreja. Nosso tema é família na igreja. Então, nós vamos fazer um jogo de palavras que vai relacionar na verdade, é um jogo que vai relacionar algumas palavras com alguns versículos. Então, podemos começar? Felipe, façamos. Então, Deus estava em meio da família, pois quando criou, no exato momento em que criou um homem à sua imagem e semelhança, estava lá, em Gênesis 1, 26. João, portanto, deixará o homem pai e mãe para viver em família. Adriana, harmonia. Antes, sejam bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoadores, como também Cristo vos perdoou em família. Alexandre, perfeição. Perfeição. Para tanto, não sejamos bons demasiadamente, nem sejamos sábios demasiadamente, porque nós nos destruiríamos a nós mesmos. Mas também não seja mal demasiadamente, nem tolo demasiadamente, porque certamente morreríamos antes do tempo. Eclesiastes 7, de 16 a 18. Na família, perfeição não é o essencial. Deus fez na igreja o solitário habitar em família. Amém? A gente ia fazer algumas aplicações. É que faltou algumas aplicações da dinâmica. Tudo é novidade para a gente. Vou pedir aos irmãos para abrir a Bíblia em 2 Timóteo 1, do verso 3 ao verso 5. Diz assim a palavra de Deus: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, de que sem cessar faço menção de ti nas minhas súplicas, de noite e de dia. E recordando-me das lágrimas, desejo muito ver-te, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice. Estou certo de que também em ti habita.
Então, algumas breves aplicações. Paulo aqui está se referindo à família de Timóteo. Durante da sua carreira ministerial, Timóteo teve a colaboração de várias famílias. Dentre elas, as que se destacam de uma forma mais, se ressalta um pouco mais, a família de Áquila e Priscila. Áquila e Priscila, eles vieram da Itália, passaram pela cidade do Ponto e depois foram para Corinto. E lá em Corinto, começaram a trabalhar ativamente no ministério de Paulo. Mas aqui ele está fazendo uma referência de forma muito peculiar e muito interessante à família de Timóteo. E o ponto mais interessante desse ressalte de Paulo, a família de Timóteo, era a fé não fingida no seio da família. Se referindo à avó, Loide, e à sua mãe, Eunice. Eunice, ela não se pautava a partir da imitação, uma imitação de pessoas que praticavam uma fé genuína, por exemplo. E muito menos Eunice. Eunice não se pautava a partir de uma conduta estabelecida como aceitável. Mas antes, praticava uma fé genuína dentro do seio da própria família. E a partir dessa conduta, influenciou não só o ministério do apóstolo Timóteo, do pastor Timóteo, do jovem pastor Timóteo, mas também influenciou praticamente boa parte do ministério do apóstolo Paulo. Que Deus, na sua infinita misericórdia, nos ajude a praticar a fé não fingida no seio da nossa família, para que a partir daí, então, nós possamos, na igreja e aonde quer que o Senhor nos envie, poder também influenciar pessoas para o reino de Deus. Deus abençoe. Obrigado. Irmãos, falar sobre família é sempre algo que mexe com o nosso coração. Primeiro, porque tem sempre muito o que se dizer. E segundo, porque é algo que impacta diretamente as nossas vidas. Então, celebrar o mês da família, trazer informações e produzir essa reflexão na igreja a respeito da família é algo que mexe muito com o meu coração. Eu quero convidar os irmãos a fazermos a leitura bíblica em Deuteronômio, capítulo 6, versos 4 a 9, um texto que nós temos utilizado de forma recorrente nas apresentações de bebês aqui na igreja, e daqui a alguns dias nós teremos mais bebês sendo apresentados aqui, e damos graças a Deus por isso, porque essa atitude revela nos pais esse compromisso com Deus e essa confiança de que Deus cuide de seus filhos. Mas eu quero utilizar desse texto hoje para que possamos meditar sobre esse tema proposto para esse primeiro domingo pelo Ministério de Família, que é família e o seu papel no reino de Deus. Deuteronômio 6, versos 4 a 9, o texto diz: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje te ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as à testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Esse texto é a oração que os judeus fazem diariamente. Aqueles que são judeus e não apenas israelitas. Judeus no sentido de religiosos, praticantes do judaísmo, comprometidos com a fé judaica, comprometidos com a adoração ao Deus de Israel.
esse texto se constitui em uma oração que eles fazem diariamente, para se lembrar de ouvir essa palavra e de colocá-la em prática. O tema família, ele é rico e ele é instigante. A gente precisa falar sobre ele, precisa tratar sobre ele, porque família é algo que está no coração de Deus. Mas o tema proposto pelo Ministério de Famílias para essa manhã, ele trata de algo muito específico. E eu descobri, na medida que estudava para poder preparar esse sermão, eu descobri que, na verdade, existe muito pouco material escrito, muito pouco de palestras ou de livros escritos a respeito da família, dentro desse ponto de vista, família como um elemento que tem um papel fundamental no plano de Deus, no reino de Deus, na constituição do reino de Deus e, portanto, no plano salvador de Deus. E isso é algo interessante, porque quando a gente fala sobre família, a tendência é a gente falar sobre essa organização, sobre a sua saúde emocional, sobre a criação dos filhos, e, na verdade, tudo isso tem a ver com o reino de Deus, mas a gente acaba focando no meio, e não no fim para o qual Deus estabeleceu a família. Falar sobre o papel da família no reino de Deus é ir além do que a família pode nos dar. E quando nós falamos sobre estrutura emocional, quando nós falamos sobre estabelecimento de valores, quando nós falamos sobre cuidado dos pais com os filhos, quando nós falamos sobre o respeito mútuo dentro da família, normalmente nós estamos falando sobre algo que vai produzir algo de bom nos filhos, ou vai se estabelecer como um ambiente saudável no lar para o convívio dos cônjuges. Algo que é para nós. Mas quando nós tratamos sobre o papel da família no reino de Deus, nós vamos além disso e nós vamos vislumbrar o seu impacto na eternidade. Quando Deus cria a família, Deus está olhando para a eternidade. E quando nós pensamos assim, nós nos damos conta de que Deus criou a família não para que ela funcionasse na perfeição do Éden. Eu não sei se os irmãos sempre olharam para o tema família dessa forma, mas por muito tempo eu olhava para o tema família e eu ficava tentando imaginar como seria a família e como seria a humanidade se o homem não tivesse pecado. Vocês já pararam para pensar a respeito disso? E quando a gente tenta pensar nisso, né, e aí, normalmente, as pessoas pensam assim, não, mas espera aí, mas se o homem não tivesse pecado, então a terra ia se enchendo, né, crescer e multiplicar, mas ninguém morre, e a gente começa a especular essas coisas. Mas quando a gente pensa no fato de que Deus, Ele não pode ser surpreendido, quando nós pensamos em que Deus conhece todas as coisas, nós precisamos pensar que quando Deus cria o homem, Deus já sabe que o homem vai pecar. Deus já sabe que o homem vai se desviar. Deus já sabe que grande parte dessa humanidade vai de fato se perder. E Deus, portanto, cria o homem tendo esse entendimento, no sentido de que, a partir dali, a cada geração, houvesse a oportunidade para que algumas dessas pessoas, homens e mulheres, escolhessem voluntariamente servir a Deus, escolhessem estar com Deus, para então, esses estarem com Deus eternamente. E então, quando Deus cria o ser humano, e Ele cria a família, Ele não cria a família para que ela exista no contexto da perfeição. Ele cria a família exatamente para que a família pudesse proporcionar a esse indivíduo e à sociedade, a partir desse indivíduo, as condições necessárias para que geração após geração, pessoas tivessem oportunidade de escolher servir a Deus. Por isso a família reúne características que dão, assim, uma natureza muito específica
nesse relacionamento social. E por isso ela tem uma atenção tão especial de Deus. Quando nós lemos as Escrituras, nós vamos encontrar de Gênesis a Apocalipse um cuidado de Deus com a família, uma identificação de Deus com a família e orientações precisas para a família, para que então, de geração em geração, pessoas pudessem escolher a Deus. Na estrutura familiar, nós encontramos a revelação do próprio Deus, o Deus que é único em essência, mas que existe e se relaciona em família, Pai, Filho e Espírito Santo. E quando nós pensamos nisso, nós precisamos entender que, ainda que os anjos vivam para adorar a Deus e para servi-lo, os anjos não compartilham dessa família. A família que Deus revela a nós é a família do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que em Cristo Jesus, Deus nos chama para participarmos dessa família. Porque quando faz o Espírito Santo de Deus habitar em nós e, portanto, termos comunhão com o Espírito, nós passamos a ter comunhão com a Trindade. O Deus, portanto, que se manifesta e que se revela em família, é o Deus que nos chama em família. É importante que lembremos que a criação de Deus revela a glória de Deus, e não o contrário. Então, Deus não se apresenta como pai porque a família tem um pai. Deus constitui a família com um pai, com uma mãe, com filhos, essa estrutura familiar, porque isso revela a natureza de Deus. Um Deus que é social, um Deus que é família. Família existe, portanto, para cumprir o propósito de Deus. É por isso que nós lemos em Malaquias, capítulo 2, verso 16, que Deus odeia o divórcio. Por quê? Porque a família revela a glória de um Deus que é família e que é família indissolúvel. E por isso a família criada por Deus, ela foi criada para ser indissolúvel. A Bíblia diz que o homem deixará o seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. E Jesus completa esse texto dizendo: aquele que Deus uniu, homem nenhum separe. Porque isso comunica a natureza de Deus. Família existe para cumprir o propósito eterno de Deus, o que inclui, portanto, o cuidado de Deus sobre nós, satisfazendo as nossas necessidades reais. Então, a família, sim, ela existe para, cumprindo o propósito de Deus, satisfazer as nossas necessidades reais, mas ela não existe para satisfazer os nossos caprichos egoístas. Então, enquanto crentes em Jesus Cristo, precisamos olhar para a família e entender que a família que Deus idealizou, ela cumpre um propósito eterno. Então, eu não ingresso na família, eu não constituo família para satisfazer os meus desejos egoístas. Eu ingresso nessa instituição família e eu constituo família quando eu deixo pai e mãe e me uno ao meu cônjuge para constituir família, uma nova família. Eu não faço isso para satisfazer as minhas expectativas, os meus desejos egoístas, os meus caprichos. Eu faço isso para cumprir o propósito de Deus, porque é isso que garante que a família de fato cumpra o seu propósito e me faça feliz, mas que, sobretudo, cumpra o propósito de Deus, o propósito eterno dele. Na estrutura família, encontramos a hierarquia funcional com o fim de cumprir uma missão. E é por isso que a mulher deve estar em submissão, ou seja, debaixo da mesma missão. E os filhos, por estarem em construção, devem ser obedientes. Eu entendo isso. Existe uma missão para a família. A missão que foi confiada ao homem como líder dessa organização. A mulher precisa estar em submissão,
debaixo e comprometida com a mesma missão. Tenho dito isso de forma recorrente quando tratamos desse tema. Submissão não é subserviência. Submissão é estar debaixo da mesma missão, comprometido com essa mesma missão, a missão que Deus confiou ao homem, a missão que Deus confiou à família. Essa hierarquia revela a natureza do próprio Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, e o compromisso dessa família eterna com a missão salvadora que nos é revelada em Cristo Jesus. É isso o que o Deus eterno, ao se revelar a nós, nos mostra. Um compromisso de salvar o homem desde Gênesis até Apocalipse. Um compromisso que é revelado na família. Nessa estrutura, o pai envia o filho. E o filho se submete ao pai, honra o pai e glorifica o pai. E depois o filho, voltando para o pai, envia o Espírito. E o Espírito se submete ao pai e ao filho, na continuidade dessa obra. Parece algo semelhante com a estrutura de família que Deus nos apresenta? Então, nessa estrutura de família, não há lugar para o machismo e o egoísmo da liderança masculina. Recebemos como homens uma missão de conduzir a nossa família segundo o propósito de Deus, para promover a sua glória. A autoridade recebida, portanto, é para o cumprimento da missão confiada por Deus, não é para a satisfação dos próprios caprichos. O homem que age de forma contrária a isso, ele está errando com Deus e com sua família, e por fim consigo mesmo. Por isso não há lugar para o feminismo, que luta por tomar o lugar do homem. O papel da ajudadora faz cumprir a missão, cujo propósito é eterno, e qualquer outra coisa deve ser relegada a segundo plano. O seu papel, mulher, é de ajudar o esposo no cumprimento da missão confiada por Deus, de fazer com que a família revele a glória de Deus e contribua para a salvação que Deus nos traz em Cristo Jesus. Por isso não há lugar para a desobediência dos filhos, porque deforma a imagem de Deus na família e coloca em risco o propósito salvador. Os filhos pequenos são humanos em construção. E para que essa construção seja bem feita, depende da dedicação dos construtores, que são os pais. Então, se eu não quero investir nos filhos, se eu não quero gastar tempo com os filhos, se eu não quero abrir mão das coisas que eu gostaria de comprar, de colocar no meu orçamento, para poder investir do meu orçamento na construção dos meus filhos, então não tenha filhos. Porque uma vez que se tem filhos, se tem responsabilidade sobre eles. A responsabilidade de construir esses humanos segundo a vontade de Deus. E também depende da obediência da obra que está sendo construída, que são os filhos. Se os pais falham na dedicação, se os filhos falham na obediência, a obra não é feita. Ou é feita e mal feita. A gente nasce sabendo muito pouca coisa. Ainda que você não consiga se lembrar ou não consiga reconhecer, tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você gosta, tudo aquilo que você deseja, e as coisas que você teme, as coisas que você rejeita, tudo isso foi construído em você. Querem ver um exemplo? Quantos aqui têm medo de barata? Os homens não precisam levantar a mão, não. Porque se eu perguntasse, dependendo do ambiente, eu conheço alguns homens que têm medo de anfíbios, tem medo dos sapos e os seus derivados. Agora, a pergunta é, quantos de vocês nasceram com medo de barata? Eu vou responder, nenhum de vocês.
Ninguém nasce com medo de barata, com medo de sapo, com medo de cobra, com medo de escorpião. Nenhum ser humano nasce com medo. E aí, como é que se adquire medo de barata? Eu vou dizer como é que se adquire. A criança está lá no berço, tranquila, né? E aí, a janela está aberta, né? Um calor desse de Juiz de Fora, né? Aí, uma barata voadora entra pela janela e pousa no berço. O que a criança faz? A criança quer mexer no bichinho. Ela achou curioso aquilo. Ela vai com a mãozinha. E aí, na hora que ela está chegando perto, a mamãe entra no quarto, olha para o berço, vê a criança e vê a barata. O que a mamãe faz? Solta um grito daquele desesperador, cata a criança do berço e sai correndo do quarto. Qual foi a memória afetiva que ficou ali gravada? Se mamãe não chega, a barata me devora. E aí, essa criança, ela vai se tornar um adulto, né? Às vezes um homem forte, alto, né? Musculoso, né? Frequenta academia. E aí, na hora que ele vai entrando em casa, abre a porta, tem uma barata na porta. E aí, a situação é constrangedora. Porque aquele baita daquele homem, ele grita. Né? Quase que ele pula em cima da cadeira, tem que chamar a esposa para poder matar a barata. Por quê? Porque lá dentro dele tem uma informação. Barata é um bicho devorador. Vai me devorar. Por que eu estou trazendo isso para os irmãos? Porque isso é parte do que é construído em nós. Tudo aquilo que você ama, tudo aquilo que você gosta de fazer, tudo aquilo que você deseja, sonha, foi construído em você, e grande parte disso foi construído dentro do ambiente familiar. Tudo que fazemos, tudo que gostamos, tudo que desejamos, nos foi ensinado. Aprendemos a gostar, aprendemos até a manifestar afeto. Já viu, tem pessoas que têm uma facilidade enorme de abraçar, dizer que ama, beija, faz carinho. E outro, quando vem receber abraço, ele não sabe o que fazer. Parece que fica congelado. Por quê? Porque não recebeu afeto quando criança. Não faz ideia do que é isso, não faz ideia de como reagir. A gente é ensinado em tudo. Então, esse é o esboço de família. A gente poderia passar assim horas, dias, semanas falando sobre cada um desses pontos, que são riquíssimos. É apenas um esboço. Mas quando eu entendo, ou eu consigo vislumbrar esse esboço, eu tenho condição de caminhar na direção de responder a esse tema. O tema família e o seu papel no reino de Deus. Qual é o papel da família, então, no reino de Deus? Essa família que é formada por pessoas cujo conteúdo, o desejo, os hábitos são ensinados. Primeiro, o papel de inspirar e promover a ordem social. Pastor, mas o que tem a ver a ordem social com a salvação e com o reino de Deus, com as coisas eternas? Meus irmãos, tem tudo a ver. Se nós entendemos as palavras de Pedro, quando ele vai responder, né, aos questionamentos da comunidade cristã, que dizia que Jesus estava demorando para voltar, e Pedro diz, não está demorando. Deus não se atrasa, mas Ele está aguardando para dar oportunidade para que outras pessoas se salvem. Pedro está falando sobre essa salvação que vai acontecer em cada geração. E para que as demais gerações, até que Cristo volte, para que elas estejam em condições para que as pessoas possam ouvir o Evangelho e possam aceitar o Evangelho, tem que haver um mínimo de organização social. E aí, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 13, versos 1 a 4, ele diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. E ele não está dizendo com isso que a pessoa que foi eleita, a pessoa que está exercendo autoridade, que Deus colocou aquela pessoa lá por vontade dele, mas ele está falando sobre a estrutura governamental social.
As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Pois os governos não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá. Pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. A hierarquia social e governamental é necessária para manter a ordem. E a ordem é necessária para manter a sociedade minimamente organizada e permitir que de geração em geração o Evangelho seja compartilhado e as pessoas tenham oportunidade de abraçar a salvação. Eu preciso, portanto, como crente em Jesus Cristo, cooperar para a organização, o equilíbrio da sociedade. A autoridade social pode prender, pode julgar, pode condenar e, em alguns casos, pode matar. Pastor, mas Deus não diz não matarás? Sim. E se nós nos lembrarmos, quando Deus entrega esse mandamento, os 10 mandamentos ao povo, e Ele estabelece como um deles, né, nas suas relações sociais, no seu relacionamento com as pessoas, não mate. Não faça isso. Não busque pela satisfação dos seus caprichos, pelos seus desejos egoístas, tirar a vida do outro. Isso não te é permitido. Mas o mesmo Deus, na administração da ordem pública, da ordem social, a fim de conter aqueles que não se submetem à vontade de Deus, esse mesmo Deus estabelece a lei que pode punir com a morte aqueles que são desobedientes. Então, é necessário que haja uma ordem pública, e as autoridades governamentais existem para isso. E o que a família tem a ver com isso? Quando a família funciona conforme os parâmetros apresentados em Deuteronômio 6, de 4 a 9, quando os pais, eles temem ao Senhor, quando Deus é o único Senhor em suas vidas, eles guardam isso em seus corações e ensinam aos seus filhos. Bom, quando isso acontece, 2 coisas acontecem no contexto social. Primeiro, entregamos à sociedade homens e mulheres comprometidos em promover a ordem. Irmãos, eu tenho ouvido constantemente as pessoas dizendo assim: que mundo deixaremos para os nossos filhos? E eu não vejo ninguém perguntando que filhos deixaremos para esse mundo. Porque não adianta eu cuidar do mundo se eu não educar os meus filhos para que eles também cuidem. Porque eu vou cuidar do mundo e eles vão no momento seguinte destruí-lo. Eu preciso, portanto, estar comprometido em construir cidadãos que promovam a ordem neste mundo que Deus criou. Então, quando eu obedeço às orientações de Deus, eu estou me assegurando de entregar à sociedade homens e mulheres comprometidos com o que é certo, comprometidos com o que é justo, homens e mulheres que cooperarão para que a sociedade esteja organizada. Segundo, através do bom exemplo, esses homens e mulheres inspirarão outros a viverem da forma correta. Então, o viver de forma correta, o viver comprometido com o que é certo, ele inspira. Todo mundo vai fazer? Não, tem gente que vai escolher o que é errado mesmo, vai continuar. E esses vão sofrer as consequências de uma sociedade justa e que porta pelas suas autoridades a espada e que faz justiça. Ainda tem uma terceira coisa, como resultado disso, ou seja, na medida em que eu tenho mais pessoas na sociedade que estão comprometidas, que foram ensinadas, que foram inspiradas a viver por aquilo que é certo,
maior a probabilidade de eu ter entre os governantes, entre aqueles que constroem o sistema jurídico, aqueles que exercem a autoridade fazendo cumprir a lei, a possibilidade é cada vez maior de eu ter pessoas justas fazendo isso. E aí eu tenho leis justas, que promovem a ordem social. E eu tenho pessoas justas que fazem cumprir essas leis e que, portanto, agem com justiça. Eu preciso parar de reclamar dos políticos. Eu preciso parar de reclamar da violência social. Eu preciso parar de reclamar da injustiça. Porque a minha reclamação, ela não muda isso. Mas quando eu me comprometo em viver o cristianismo a partir da família, eu estou contribuindo de forma objetiva para mudar esse quadro, ou pelo menos para frear esse mal, para que ele não avance. Então pare de reclamar da violência, da imoralidade, da corrupção, e comece a trabalhar para promover mudanças nos corações a partir da educação dos filhos. Quando fazemos isso, promovemos mudanças. Em segundo lugar, o papel da família no reino de Deus é de promover a glória de Deus. Mateus capítulo 5, verso 16, o Senhor Jesus diz assim: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. Sejam sal e sejam luz, para que as pessoas vejam as boas obras de vocês e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. O texto fala sobre salvação? Não, o texto não fala sobre salvação. Portanto, não significa que as pessoas que, segundo as palavras de Jesus, vão olhar para as nossas boas obras e vão glorificar a Deus, que essas pessoas se converterão, serão salvas, virão para a igreja. Embora isso possa acontecer, e a gente espera que aconteça, mas isso não é uma promessa nesse texto. Mas o texto está dizendo que, como a criação de Deus revela a glória de Deus, né? Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento as obras das suas mãos, e portanto, quando alguém reconhece, diante daquilo que está diante dos seus olhos, da criação, ele reconhece que isso foi criado por Deus, e ele diz que coisa linda, que coisa extraordinária o que Deus fez. Ainda que essa pessoa não queira compromisso nenhum com Deus, o fato de ela reconhecer que aquilo que foi criado por Deus, e que é bom, ela está glorificando a Deus. Então, da mesma forma, também acontece, quando alguém olha para a vida do crente, e reconhece na sua vida a presença, a direção, o cuidado de Deus. Quando isso acontece, ainda que essa pessoa diga, não, mas eu não quero compromisso com Deus, e eu tenho certeza que você conhece algumas pessoas assim, pessoas que olharam para a sua vida, e que reconheceram que as suas escolhas, orientadas por Deus, que as coisas que têm acontecido na sua vida, como manifestação do cuidado de Deus, mostram, portanto, que Deus é bom e que Deus cuida de você, e mesmo assim disseram assim, não, mas eu não quero esse Deus agora não. Eu não quero compromisso com Deus agora não, vou esperar um pouco mais, depois eu vou para a igreja. Essa pessoa reconheceu que Deus é bom, ela reconheceu que Deus é poderoso, ela reconheceu que Deus está cuidando da sua vida. Ela só não quer compromisso com Ele. Mas esse reconhecimento dela faz com que ela glorifique a Deus. E é isso o que o texto está nos dizendo. Quando a família funciona conforme os parâmetros de Deuteronômio capítulo 6, versos 4 a 9, o que é que as pessoas ao nosso redor veem? Primeiro, elas veem o homem dedicado, o homem que, ao invés de usar a sua força física para subjugar a sua família, ele usa a sua força física para cuidar da sua família. As pessoas veem alguém que se doa alegremente para promover e cuidar da esposa e dos filhos. Alguém que não abandona o lar quando nasce, por exemplo, uma criança deficiente. As estatísticas mostram números alarmantes. A grande maioria das famílias em que você tem uma criança deficiente nascendo, essas famílias se desfazem, e a mãe tem que cuidar dessa criança sozinha. Mas num lar
onde Deus é Senhor, onde o compromisso é com a família segundo a vontade de Deus, isso não acontece. E isso dá testemunho para as pessoas que estão ao nosso redor. As pessoas vão olhar para esse homem e vão ver um homem comprometido com a monogamia, comprometidos com a esposa, a mulher da sua mocidade, que vai envelhecer com ele, e que ele vai valorizá-la, valorizar os quilinhos a mais que ela ganhou, as marcas de expressão que ela ganhou, os cabelos brancos que ela ganhou, como parte da história deles, porque construíram aquilo juntos. Quando as pessoas observam isso, elas reconhecem, ainda que não queiram viver dessa forma, elas reconhecem a diferença que Deus faz, e elas glorificam a Deus. Quando as pessoas olham para a família que vive segundo a vontade de Deus, veem a mulher carinhosa, que trata o esposo e os filhos com respeito e dedicação, deixando claro que eles são as pessoas mais importantes na vida dela. Quando as pessoas olham para a família segundo Deus, a família que é construída a partir dos conselhos de Deuteronômio, capítulo 6, versos 4 a 9, veem a harmonia da família, e o lar como um lugar desejável, lugar seguro e saudável, lugar onde se deseja estar. Quantas pessoas hoje saem do trabalho 5, 6 horas da tarde e vão para o bar, vão para qualquer outro lugar, não é porque o bar é o lugar atraente, é porque não querem ir para casa. Porque a casa, o lar, não é um lugar saudável. Mas aqueles que vivem segundo a vontade de Deus constroem esse lugar saudável. As pessoas veem com grande regularidade os filhos adultos oriundos desse lar como pessoas honestas, educadas, diligentes quanto às suas responsabilidades, adultos que testemunham do amor de Deus e do equilíbrio no lar. Então, meus irmãos, quando isso acontece, olha só que alegria. Isso é alegria. Porque a criança entende que o lugar do culto é um lugar onde ela está bem. Então, quando as pessoas olham para a família e enxergam isso, enxergam essa estrutura segundo o propósito de Deus, mesmo que as pessoas não se convertam, elas reconhecem o quanto isso é bom, reconhecem que isso é por causa da igreja, e que a igreja é de Deus. Quando isso acontece, a família está promovendo a glória de Deus. Em terceiro e último lugar, respondendo a esse papel da família no reino de Deus, o papel é promover a salvação em Jesus Cristo. Evangelho de João, capítulo 3, versos 17 a 21. O texto diz assim: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Esse é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Família comprometida com o propósito de Deus promove salvação. Vamos pensar num dado estatístico que eu tenho compartilhado com os irmãos há algum tempo. As pesquisas estatísticas apontam para o fato de que crianças que se decidem por Cristo e pela salvação até os 14 anos de idade, 80% delas permanecem no Evangelho.
Quando essa conversão, ou quando essa decisão pelo Evangelho acontece depois disso, os números caem radicalmente. Adultos que se decidem por Cristo, apenas 8% deles permanece na caminhada cristã. Por que é que isso acontece? O verso 19 de João capítulo 3 diz assim, olha, esse é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Eu nasci com medo de barata? Eu nasci com medo de cobra? Não, eu não nasci com medo de nada. Eu nasci amando a Deus? Eu nasci amando a palavra de Deus? Não, também não nasci. Então, se aquilo que de ruim, de negativo, pode ser aprendido, aquilo que é positivo também pode ser aprendido. E quando eu digo que crianças que se decidem por Cristo, 80% delas permanecem, significa que aquilo que é ensinado na infância tem um poder enorme de definir quem essas pessoas serão. Significa que se eu invisto na vida da criança, ensinando a amar a Deus, ensinando a conhecer e cumprir a vontade de Deus, a possibilidade dessa criança permanecer fiel a Deus é enorme. Então é necessário que a partir da estrutura da família, haja um comprometimento de ensinar a criança. Quanto mais tempo em contato com o pecado, mais preso às teias do pecado o homem se torna, tanto afetivamente quanto socialmente. Então vejam, uma pessoa que ela passa muito tempo lidando com o pecado, isso vicia. A minha mente, ela é organizada, ela é estruturada, para poder ajustar as emoções, as alegrias, as afeições, àquilo que eu priorizo. Se eu aprendo desde criança a priorizar as coisas de Deus, eu vou aprender a amar isso. Se eu aprendo a priorizar outras coisas, eu vou amar as outras coisas. E aí o texto diz, esse é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas. Eles foram ensinados a amar as trevas, e não a luz. O Evangelho transforma, mas Deus respeita os limites do homem. Por isso que as crianças que ouvem o Evangelho, que abraçam o Evangelho, o percentual que permanece é muito maior. Eu não posso fechar os olhos para isso, meus irmãos. Então, quando Deus cria a família, e Ele diz que pai e mãe precisam amar a Deus, o temor de Deus precisa estar nos seus corações, e precisam ensinar isso aos filhos, Deus está dizendo, é isso que vai garantir que nós tenhamos uma sociedade equilibrada, que o meu nome seja glorificado, e que as pessoas sejam salvas. Deus quer salvar, Ele quer salvar a todos. Nós precisamos cooperar com Deus nessa obra de salvação. Deus não quer fazer isso sozinho, Ele quer fazer isso a partir de mim e de você. Quando a família funciona conforme os parâmetros de Deuteronômio capítulo 6, versos 4 a 9, qual é então o resultado para o plano salvador de Deus? Primeiro, a probabilidade desses filhos se comprometerem com Deus e com a salvação que há em Cristo Jesus, ela é muito maior. Ensina o menino o caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Agora, é claro que não adianta apenas eu ler a Bíblia com os meus filhos. Poucas coisas impactam mais os filhos do que ver os pais de joelhos dobrados diante de Deus, orando e intercedendo pela vida deles. Poucas coisas impactam mais a vida dos filhos do que ver os pais adorando a Deus, se emocionando diante de Deus, fazendo declarações de amor a Deus. A gente aprende a valorizar aquilo que os nossos pais valorizam. É por isso que às vezes nós temos tantos problemas com os filhos de crentes
que não vivem uma caminhada com Deus, né? A Bíblia diz que Abraão conheceu Deus e andou com Deus. Isaac conheceu Deus, mas não andou com Deus. Jacó se desviou. Davi conheceu Deus e andou com Deus. Salomão conheceu Deus. Os filhos de Salomão se desviaram. Se você não conhecer Deus e não andar com Deus diante de seus filhos, dificilmente eles desejarão caminhar com Deus. E a terceira geração se perde. Então, se você vive essa intimidade com Deus diante de seus filhos, a probabilidade de eles se tornarem servos fiéis de Deus é muito maior. Segundo, o testemunho de vida, dessa vida organizada e feliz, despertará em alguns o desejo de conhecer Deus, o Deus que faz feliz, o Deus que organiza a família. Quantos testemunhos ontem na viagem para Além Paraíba, um dos pastores que estava na viagem compartilhou comigo o impacto, quando ele trabalhava na GE, há 30 anos atrás, o impacto que causou no setor de trabalho dele, por causa de um crente que foi trabalhar lá. Um homem que na hora do almoço abria a Bíblia e ia ler a Bíblia, ao invés de ficar batendo papo, jogando conversa fora. Um homem que não perdeu a oportunidade de compartilhar o amor de Deus com os outros e de falar sobre a sua alegria. E ele disse, várias pessoas, a partir daquele homem, se converteram. Por quê? Porque as pessoas olhavam e diziam assim, olha, eu gasto meu dinheiro com bebida, com coisas que não devem, e aí quando chega o dia do pagamento, eu saio pagando, e não sobra dinheiro. Mas aquele crente tem dinheiro sobrando. Eu fico triste, a minha família está triste comigo, e aquele crente está com a família organizada. Eu quero isso para mim. E aí vai perguntar para ele qual é o segredo, e ele conta, e as pessoas se convertem. O testemunho de uma vida organizada produz no coração das outras pessoas o desejo de conhecer esse Deus. Terceiro, famílias comprometidas com Deus formarão igrejas comprometidas com Deus, que proclamarão a salvação, tornando-se um exército cada vez maior, mais forte, mais focado na missão de salvação. Famílias fortes produzem igrejas fortes. Quando, portanto, estamos comprometidos em vivermos o conceito de Deuteronômio 6, de 4 a 9, guardarmos a palavra do nosso coração de que Deus é o único Senhor, o único que deve ser adorado, e ensinarmos isso de forma comprometida aos nossos filhos, então nós fazemos da nossa família essa ferramenta que Deus idealizou, para que em uma sociedade corrompida pelo pecado, os homens de geração em geração tenham oportunidade válida de conhecer Deus, de amar a Deus, de escolher a Deus e abraçarem a salvação de Deus, para que a cada geração Deus faça a sua colheita, para que no dia da volta do Senhor Jesus Cristo seja grande essa família. Deus conta comigo, Deus conta com você, Deus conta com a nossa família nesse papel salvador do reino de Deus. Que Ele nos ajude a fazermos a nossa parte, em nome de Jesus, amém? Coloque-se de pé, vamos orar ao Senhor. Santo Deus e Pai que está nos céus, obrigado, Senhor Deus, porque olhamos para a Tua Palavra, e talvez hoje, mais do que em qualquer outro momento, o Teu Espírito tenha nos trazido esse entendimento. O entendimento de que construir uma família conforme as Tuas orientações, sim, isso nos faz bem, mas que talvez pensando em o nosso próprio bem, em algum momento sejamos seduzidos a escolher conforme a Tua vontade, acreditando que aquilo que está diante dos nossos olhos e que nos seduz seja melhor. Então, Senhor, muito obrigado, porque nessa manhã o Senhor nos ajuda a entender que a família, conforme a proposta do Senhor, conforme o ideal do Senhor, ela não é apenas para nos satisfazer, mas muito mais, é para satisfazer o Teu plano salvador. E que por isso, ó Deus eterno, precisamos confiar no Senhor e nos comprometer como família.
E que por isso, Senhor, precisamos debruçar sobre a Tua palavra. Precisamos servir ao Senhor com integridade de coração. E precisamos entender qual é o nosso papel dentro da família, dentro do lar. Para que, exercendo o nosso papel segundo a Tua vontade, possamos fazer bem uns para os outros, mas, sobretudo, possamos comunicar a essa sociedade perdida, cega, morta nos pecados, que há vida no Senhor, através do testemunho de nossos lares. Ajuda-nos, ó Deus Santo, para que amemos o Senhor, acima de tudo e de todos, e amemos a nossa família, com o Teu amor, seguindo as Tuas orientações, para que sejamos aquilo que o Senhor deseja, aquilo que o Senhor planejou, e então vejamos cumprir em nós o Teu propósito eterno. Abençoa nossas famílias, Senhor. Oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador.